Graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Estamos aqui com mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos apresentar aqui a lição de número 4. E o tema da nossa lição é possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Então nós vamos estudar hoje essa lição importantíssima. É a quarta lição, e eu quero, antes de entrar no conteúdo da lição, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu ainda, no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, compartilhe e dê aí a sua opinião, coloca aí, poste o seu comentário, tá bom? E Deus vai te abençoar. Bom, faça parte aí desse canal, ajuda esse canal a crescer aí, em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos tratar da possessão demoníaca. Semana passada, a última lição, nós estudamos sobre a atual, na lição passada nós estudamos sobre a natureza dos demônios. Hoje nós vamos estudar sobre a possessão demoníaca e também nós vamos estudar sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios. Nós temos aqui a nossa verdade prática. Ela diz: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Isso aí é incontestável, né? A possessão demoníaca é algo que não existiu só no tempo de Jesus. Hoje ela está aí cada dia pior. Mas o importante é que nós temos a autoridade de Jesus, o poder de Jesus sobre os demônios, certo? Não só sobre os demônios, sobre o diabo e os seus demônios. O texto áureo também nos diz aqui: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10:17. Os discípulos voltaram felizes, porque pelo poder do nome de Jesus até os demônios se sujeitavam a eles. Ok? Então hoje os demônios eles continuam a prejudicar a vida das pessoas, a vida das famílias, Os demônios continuam odiando o ser humano e tentando destruir ele de qualquer forma, porque nós sabemos que na verdade eles odeiam a Deus, mas não pode fazer nada com Deus. Então procura atacar o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Eles descarregam todos os seus venenos sobre a raça humana, tentando destruí-la de qualquer maneira. Mas Deus, através da igreja e o nome do Senhor Jesus, nos deu autoridade para pisar toda a força do inimigo. A igreja é a única instituição na terra que tem poder e tem autoridade para expulsar demônio, destruir as fortalezas de Satanás. Essa autoridade foi dada à igreja. Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Então, através de Jesus, nós temos a autoridade para expulsar os demônios. É essa lição que nós vamos estudar nesse momento, ok? Bem, a introdução aqui nos leva a informação sobre a possessão demoníaca, e o poder absoluto de Jesus. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 2 e 3. O Evangelho de São Mateus traz dois endemoniados, com certeza, mostrando aquele mais furioso em Marcos e Lucas, que traz os pormenores desse encontro, desse endemoniado gadareno, quando o homem ficou liberto para a glória de Deus,
um homem que vivia preso, amarrado, com grilhões, mas nada disso segurava ele. Morava no cemitério, vivia uma vida miserável, até que um dia ele encontrou a libertação na pessoa de Jesus, ok? Então, a possessão maligna, ela está nos evangelhos de Jesus de uma forma muito clara, entendeu? E a possessão maligna, ela não foi só no tempo de Jesus. Sai para pregar o evangelho, você vai encontrar pessoas possessas e que você vai ter que expulsar os demônios para libertar a vida das pessoas, né? Tudo isso acontece às vezes para que a gente venha ver a libertação, porque o Satanás é assim com os seus demônios, ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Aqui o Mateus afirma que foram 2 endemoniados, né? Está lá em Mateus 8:28, mas Marcos e Lucas registram apenas um. Então os pormenores descritos em Marcos são de um só. Então é aonde está concentrada a nossa lição, certo? O Marcos e Lucas registram apenas aquele mais violento, né? Com certeza. Aqui Marcos e Lucas mostram aquele que era mais bravo, mais violento. Então é por isso que aqui só apresenta Marcos e Lucas uma pessoa e Mateus apresenta 2. Bem, a opressão aqui, os demônios eles aparecem como agente de Satanás. Querido, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas não adianta nós queremos negar a existência de demônios. Há muitos que até andam com a Bíblia na mão, mas dizem que demônio só foi no tempo de Jesus. Nós não devemos dizer que tudo é demônio, não devemos sair à caça de demônios, caçando demônios, não. Mas se aparecer, a gente tem que expulsar. Jesus deu poder à igreja para isso, entendeu? Então isso aí é uma realidade, existe demônios atormentando a humanidade, certo? Isso aí não adianta. Então os demônios, eles são agentes de Satanás, são os causadores de todos os males, né? Há demônios que quando tomam posse das pessoas, as pessoas têm características sobre-humanas, entendeu? Quando o inimigo se apossa de alguém, ele dá a essa pessoa características sobre-humanas, dá até poder para adivinhar, dá força sobre-humana, entendeu? A pessoa fica com uma força terrível e às vezes vários homens não conseguem segurar uma pessoa endemoniada, entendeu? Ele tem poder para adivinhar, tem conhecimento sobrenatural, eles atacam as suas vítimas e ao possuí-la dominam as suas faculdades mentais, entendeu? As pessoas não sabem nem o que está fazendo, eles ficam dominados, né? E leva a pessoa à demência, incapacitando ela, é uma coisa terrível. Ele vem roubar, matar e destruir mesmo. Só quem já passou por isso é que pode entender o que é uma possessão demoníaca. A gente acha estranho, né? Tem pessoas que acham que isso não existe mais. Eu não sei aonde, né? Vai aí nos terreiros de macumba, nos centros espíritas, e você vai ver muito isso. Pessoas levam o nome de cavalo, recebendo os espíritos malignos com o nome de entidades, né? E muitas vezes dentro da igreja aparecem pessoas, né, para aceitar Jesus ou para receber a oração, em que o demônio ele, né, se manifesta, mas quando se manifesta na igreja é para ser expulso em nome de Jesus. E graças a Deus muita gente tem ficado liberta, né? Isso é uma bênção muito grande, porque é um sofrimento terrível, né? Principalmente desse gadareno aqui que sofreu muito. Bem, é um quadro, vamos ver aqui, um quadro estarrecedor. Esse demoniado gadareno, ele, olha só a situação que o diabo leva as pessoas. Você imagina isso, né? O endemoniado, ele vivia no sepulcro, no cemitério. A casa escolhida para ele morar e viver foi no cemitério, uma sepultura vazia lá qualquer,
certo? E ele era tão violento que ele era amarrado com ferro, mas mesmo assim ele rebentava aquilo com facilidade, entendeu? Algema para ele era besteira, ele não tinha sossego, ele corria pelos montes, entendeu? Procurando um lugar, se feria com pedras, ele tinha uma vida insuportável, entendeu? Era rejeitado, desprezado, ninguém queria saber dele, todo mundo fugia, e ele não tinha sossego, né? Não tinha paz. Isso é que é triste, ele não tinha paz, né? Vivia totalmente anormal, ele não sabia nem aonde estava, é uma coisa terrível, entendeu? E o seu comportamento, ele era violento, sobrenatural, e ele, além de se autodestruir por causa desses demônios que moravam nele, ele também perturbava a vizinhança, né? Então era essa a situação desse homem possesso. E quantas pessoas hoje não estão vivendo assim? Não é pouca não, mas só Jesus liberta, não adianta, demônio só no poder de Jesus, e Jesus deu esse poder à igreja, né? Procura uma igreja se você passa por esses problemas miseráveis, né? Porque o diabo é isso, ele não escolhe cara não, ele ataca qualquer um que der brecha, mas Jesus liberta, né? A legião demoníaca, uma legião normalmente, né? Pode ser 6.000 soldados, não vamos entrar em muito detalhe aqui sobre isso, mas uma legião é aproximadamente 6.000 soldados na época de Jesus, né? Então, quando Jesus perguntou a ele o nome dele, né? Perguntando quem era ele, aliás, né? Ele falou que era uma legião, certo? Eles eram, quando ele disse que ele era uma legião, ele quis dizer que eles eram muitos. Agora você vê, querido, um demônio só na vida de uma pessoa já é uma perturbação. Você imagina uma legião de demônios num homem só, que desespero esse homem não vivia, né? Que vida miserável, né? Ainda bem que ele encontrou Jesus, né? Porque senão, o que seria desse homem, certo? Então, ainda que a gente não saiba o número exato de demônio, sabia que era uma quantidade enorme, né? Eles eram numerosos, poderosos, organizados e batalhavam sob uma mesma bandeira. Todos ali são servos do diabo. Todos os demônios servem a Satanás. Às vezes a pessoa fala assim: eu não gosto nem que fale esse nome. Querido, a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Pessoa, você quando vai para uma guerra, você tem que saber quem que você vai enfrentar, para você fazer a sua estratégia, você se preparar, e a gente se prepara de acordo com o inimigo, e o diabo é um inimigo nosso, e além de ser inimigo, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual. O diabo anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para destruir. Não pensa porque a gente fala: não vou falar nesse nome. Se for preciso falar para expulsar, a gente fala. Se for preciso falar para ensinar, a gente ensina. Fala o nome, qual o problema, né? E se for preciso falar para expulsar, a gente expulsa também. Nós não devemos ficar falando de bobeira aí, glorificando o diabo, de jeito nenhum, só falando em demônio, que tudo, não é nada disso. Mas se ele aparecer, a gente expulsa, e quando a gente tem que ensinar, a gente tem que falar o nome dele também, mas fala para mostrar que a igreja tem poder sobre eles, recebido da parte de Deus, entendeu? Então, expulsar, não dialogar. Há pessoas que gostam de conversar com o demônio, eu não acho uma boa. Eu acho melhor a gente não, o diabo não é para conversar. Eu não tenho que bater papo com o diabo, entendeu? E isso eles fazem baseado quando Jesus fez aquela pergunta, né? Quando Jesus perguntou qual era o seu nome. Ali Jesus estava querendo que ele se identificasse com as pessoas que estavam vendo, porque muitos ali poderiam não entender e nem saber que o homem estava endemoniado. Às vezes poderia achar que ele era esquizofrênico, às vezes poderia achar que ele era doido, maluco, né? Mas Jesus quis mostrar ali que ele não era maluco nem doido, ele era
um homem endemoniado, e a vida dele era miserável por causa dos demônios, não por problema mental. Ele não tinha problema mental, ele não era doente, ele era endemoniado, e Jesus queria que o povo soubesse disso. Por isso que ele levou os demônios a falar: não, nós somos uma legião, meu nome é legião, porque somos muito, né? Então, não se deve conversar, isso aí não é base para as pessoas ficar batendo papo com o diabo. Viu o que aconteceu com Eva? Eva foi dar atenção ao diabo através daquela serpente, ficou de conversa fiada com ele. O que aconteceu com Eva? Perdeu a bênção, né? Então, querido, o diabo não é para você bater papo com ele, o diabo é para você expulsar ele em nome de Jesus, certo? Não bata papo com o diabo, não. Expulsou, falou uma gracinha lá, cala a boca, vai sair agora em nome de Jesus. Fica conversinha, quem te mandou, o que te deram. Não, isso aí não resolve não, querido. O diabo é mentiroso. Quanto te deram para você fazer isso? Ele vai inventar um monte de história lá, entendeu? Ele é mentiroso, ele gosta disso. Quanto mais propaganda tu fizer dele, melhor, entendeu? Então, o demônio, ele foi obrigado a confessar ali, entendeu? Ele foi obrigado a confessar. Quando ele falou somos muitos, somos legião, que somos muitos, ele estava confessando que eles eram o autor daquela destruição daquele homem, da destruição daquele homem. E era isso que Jesus queria que o povo soubesse, que aquilo ali na vida daquele homem era uma ação demoníaca, era uma ação demoníaca. Era isso que Jesus queria saber, entendeu? Então, eles ficaram apavorados com a presença de Jesus. Eles disseram: que temos nós contigo, Jesus? Que temos nós contigo? Né? Eles ficaram atribulados com a presença de Jesus, né? Eles diziam, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. A presença de Jesus atormenta os demônios. Agora eu vou dizer uma coisa para você: um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, atormenta também eles. O diabo não suporta um homem cheio do poder de Deus. O diabo não suporta uma mulher cheia do poder de Deus, porque Jesus falou: sai dele. E ele respondeu: qual o teu nome? Respondeu dizendo: é legião, meu nome, porque somos muitos. Entendeu? E outro detalhe aqui importante, certo? Que nós temos que entender: ele sabia quem era Jesus, entendeu? Ele sabia quem era Jesus, e a presença de Jesus atormentava, certo? Bem, poder de Jesus, os demônios sabem quem é Jesus, entendeu? Ele falou mesmo: eu sei quem tu és o santo de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo, entendeu? Então os próprios demônios sabem quem é Jesus. Você lembra que aqueles filhos de Sebas, quando eles foram sair pelas casas lá expulsando o demônio, porque eles viam Paulo expulsar demônio, aí falou: é molezinha, nós também vamos expulsar demônio. E começou a ele sair pelas casas perguntando se tinha demônio, né? E se esbarraram com um lá que chegou para eles e falou: olha, vem cá, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, e vocês quem são? E deu um endemoniado, deu um couro neles, um ficou até nu, espancou eles e saíram correndo, fugiram, entendeu? Por quê? Porque eles queriam expulsar o demônio, mas não tinham autoridade para isso. Para expulsar demônio tem que ter comunhão com Deus, e eles não tinham, entendeu? E passaram aquela vergonha. O diabo falou mesmo para ele: eu sei quem é Jesus e sei também quem é Paulo. Quer dizer, o que o demônio quer dizer? Eu conheço os servos de Deus e conheço Jesus, eu sei quem são eles. Vocês não são nada, querido. Se a pessoa não tiver comunhão com Deus, ele vai correr mesmo, entendeu? Tem que ter comunhão com Deus para expulsar demônio, porque o diabo sabe quem é quem. O diabo que sabe quem sou eu, sabe quem é você. Não adianta querer enganar o diabo não, porque o diabo conhece a nossa vida, e nem enganar a Deus também, muito menos, né? Não adianta chegar para o diabo e dizer que tem autoridade, porque ele sabe que você tem ou não,
Se você tem autoridade, ele vai correr de você. Mas se tu não tem autoridade, é você que vai correr dele. Então é melhor você ficar na tua. Entendeu? Então, o apóstolo Tiago escreveu, e eles creem e estremecem. Eles sabem a condenação eterna que está esperando eles, né? Eles sabem que o que está esperando, o lago de fogo que aguarda eles. Então, o apóstolo Tiago escreveu, eles creem e estremecem, eles têm medo temem, porque eles sabem que contra Jesus não dá, entendeu? Então, a soberania de Jesus, nessa passagem, vemos que os demônios, pelo menos o porta-voz dele, suplicou e pediu 3 coisas, né? Primeira coisa que ele pediu a Jesus, que mandasse ele, não os mandasse para outra região. Não tem nada a ver com espíritos territoriais, tá? E que não mandasse para o abismo. Eles têm medo de ir para o abismo. Por quê? Porque quando Jesus vai arrebatar a sua igreja, depois do período da grande tribulação, 7 anos, Jesus vai voltar com a igreja e vai estabelecer o milênio. Mas antes de Jesus estabelecer o milênio, ele vai prender o diabo por 1000 anos. Então o diabo e os demônios vão ficar no abismo, preso por 1000 anos. Depois de 1000 anos ele será solto de novo, vai fazer mais uma ostentação a ele, mas depois vai ser preso e vai ser julgado no lago de fogo. Então, no milênio eles vão ser julgados no abismo. E os demônios aqui estavam com medo de Jesus já antecipar a ida deles. Então pediu para não mandar para o abismo, entendeu? E também depois ele pediu que os mandasse para uma manada de porcos. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor Adilson, o senhor sabe a única vez que Jesus obedeceu os demônios? Achei estranho, falei, não sei disso não. Quando os demônios mandou Jesus permitir que eles entrassem nos porcos, Jesus obedeceu. Meu querido, não é nada disso. Jesus aqui não obedeceu os demônios, Jesus permitiu aos demônios entrar nos porcos. É bem diferente. Eles tiveram que pedir permissão. Jesus expulsaria eles e mandaria eles embora. Então eles pediram para que Jesus mandasse eles para os porcos. Então não foi a questão de que Jesus obedeceu os demônios. Jesus simplesmente permitiu. É bem diferente. Só permite quem tem autoridade. Jesus tinha autoridade, por isso que ele permitiu. Se ele não tivesse, ele não permitiria. Entendeu? Então, esses demônios fizeram esses pedidos, porque eles não podiam resistir ao poder de Jesus. Ele já está se sentindo mal ali. A presença de Deus é horrível para os demônios. Se você estiver cheio da graça de Deus, você vai ser uma coisa horrível para os demônios. Entendeu? Então, essa libertação, ela foi uma bênção. Entendeu? Nós glorificamos a Deus por causa disso. Bem, os porqueiros aqui. Agora você vê. Olha só que coisa interessante. O demônio, depois de expulso, aquele homem que não aguentava ficar parado, a Bíblia diz que depois que Jesus expulsou o demônio dele, aquela legião terrível, ele foi encontrado sentado, vestido, tranquilo, conversando aos pés de Jesus. Quando ele estava endemoniado, ele não conseguia ficar parado, morava nos sepulcros, a casa dele era o cemitério, vivia atribulado, não tinha paz, era atormentado dia e noite. Depois que os demônios saíram, ele só andava pelado, nu, não tinha roupa. Mas depois que os demônios foram expulsos, ele estava vestidinho, tomado banho, limpinho, sentado, conversando, calmo aos pés de Jesus. E ainda queria seguir a Jesus. Mas Jesus falou: não, meu filho, você não vai me seguir não.
Você vai voltar lá para a tua aldeia e lá você vai contar tudo que Deus fez por você. Olha o testemunho, olha o grande missionário aí. Esse é que é o verdadeiro missionário. E a pregação dele era contar o que Jesus fez na vida dele. Quem já conhecia aquele endemoniado, anos e anos perturbando a vila, agora vê ele calmo, tranquilo e sereno. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. É isso que as pessoas não entendem. É isso que Jesus faz. O cara pode ser o que for. Quando ele se converter, os demônios saírem da vida dele, ele vai ter uma vida de paz. E vai ser um belo testemunho para a glória de Deus. Eu creio que muitas pessoas aceitaram a Jesus depois, por causa do testemunho desse ex-endemoniado, né? Bem, o local do acontecimento foi ali na província dos Gadarenos, né? E Gerasa, hoje é atual na Jordânia, ficava a cerca de 50 quilômetros. Esse lugar aqui que aconteceu isso, ambos os territórios, tanto Gadara como Genezaré, são territórios que faziam parte da região de Decápolis, certo? Onde aconteceu isso. Bem, vamos ver agora a última parte sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, porque criava porcos, e o judeu era proibido criar porcos. O judeu não podia criar porco, era proibido. Então, dá para perceber, se tinha criação de porcos, é porque tinha gentio ali naquele meio, né? Então, a criação de porcos não era permitida ao judeu. Com certeza, aqueles 2.000 porcos morreram afogados, o prejuízo foi grande, quase 2.000 porcos, né? Então, foi um prejuízo terrível. Os porcos não resistiram à pressão e se precipitaram no despenhadeiro, se afogaram no lago, né? Agora veja bem, uma coisa interessante aqui, para finalizar a lição. A tradição judaica dizia que os demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Bem, é tradição, né? Pode ser verdade, porque a criação de porco, a comida de porco, a carne, era proibido na lei. Só não comiam carne de porco, né? Agora, era uma carne proibida pela lei. Então isso deu aos demônios liberdade deles querer entrar nos porcos. Eu duvido se ali tivesse um rebanho de ovelha, eu duvido, se tivesse ali um rebanho de ovelha, se os demônios iam pedir ou pediriam para Jesus permitir que eles entrassem nas ovelhas. Eu duvido. Eles se animaram a entrar porque eram porcos, entendeu? Bem, que a nojeira, quanto mais baixo para eles, melhor. Então, o estranho pedido do povo, depois de Jesus ter feito isso, em vez de Jesus ser aplaudido, ser recebido com honra, com alegria ou com prazer pelo ato de misericórdia que ele teve para com aquele endemoniado, o que o povo fez? Eles convidaram Jesus a ir embora. Eles convidaram Jesus a se retirar. Entendeu? Para eles, os porcos tinham mais valor do que uma vida humana. Hoje é assim, querido. Devido à natureza maligna, às vezes, das pessoas matam, latrocínio, entendeu? Estupram, tanta coisa ruim que o ser humano faz, que as pessoas passam a odiar até o ser humano e amar mais os animais. Mas os animais, queridos, eles não têm alma como nós, eles não são eternos, eles não são imagem e semelhança de Deus.
no meio dessa problemática toda, que o mundo já é no maligno e Satanás é o Deus desse século, há um povo que Deus está tirando, entendeu? Nós não podemos, nós temos que amar os animais, mas não podemos amar mais os animais do que os seres humanos. Tem ser humano que é complicado, né, para você amar ele, mas Deus nos amou primeiro, né? Deus nos amou. Tem coisas aí que tira a gente do sério, tem covardia aí que, né, tem certas coisas que deixa a gente fora do sério mesmo, mas é o que a Bíblia diz, né? Orai pelos que vos perseguem e amar os vossos inimigos. Então nós nunca podemos amar mais os animais do que o ser humano, entendeu? Isso aí hoje existe muito. Aquelas pessoas não estavam nem aí com o endemoniado que ficou liberto, estavam preocupados era com os corpos, com o prejuízo que eles tiveram, com as coisas passageiras dessa vida. Então, o autor aqui traz o seguinte: os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Esse espírito já existia nos tempos do Novo Testamento. Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou a Jesus. Então, tem pessoas que dão mais valor a coisas do que a gente. Coisa tem mais valor do que pessoas. Mas o Espírito de Deus não está nesse negócio. Então, eles pediram para Jesus se retirar. Eles não queriam mais Jesus naquela cidade e não levaram em conta o grande milagre que Jesus fez, a misericórdia dele. Conclusão: a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Deus. A única coisa que freia a possessão demoníaca e liberta a pessoa é o poder do nome de Jesus. O Senhor Jesus manifestou o seu poder sobre toda a natureza, não é só sobre os demônios, não. Jesus teve poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre as trevas. Tudo isso Jesus venceu. Nenhuma dessas coisas da natureza derrotou Jesus. Ele submeteu a natureza com seu poder. Os demônios estremecem diante de Jesus. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com Ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios, pois Ele nos deu essa autoridade. Ele disse lá em Lucas: eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Então, querido, que Deus te abençoe, que essa lição fale profundo no teu coração. Que Deus te abençoe, te dê graça. Eu torço para que você dê uma boa aula no nome de Jesus, tá bom? E se esse vídeo te ajudou, mais uma vez eu te peço, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreva lá em nosso canal, dê o seu like, compartilhe, dê o seu comentário também. O seu comentário é importantíssimo, tá bom? Um abraço. E você que tem dado aí a sua inscrição de forma privada, a gente respeita, mas você pode botar o seu nome lá para aparecer, para me conhecer as pessoas que são inscritos no meu canal, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, tá bom?